É um prazer conhecê-lo assim. Eu não estou te ouvindo bem, Emerson. Eu não te escuto bem, Emerson. A sua transmissão está cortando, Emerson. Você está me escutando, Emerson? Pronto, agora eu estou escutando bem. Você está me escutando? Eduardo, Oi. agora eu estou escutando bem. Pronto, a sua transmissão, ela está Eduardo, cortando. é um prazer tê-lo conosco hoje aqui, começando, né? O meu sinal que está cortando É. Você está num ambiente aberto, é? Você está num ambiente aberto, está no shopping? A posição. Estou num ambiente aberto, que hoje haveria um outro compromisso que de filho de um amigo meu, e acabei de sair dele agora, estou aqui no shopping. Melhorou o meu sinal? Rapaz, deu uma cortadinha. Eu só escutei que você disse que estava no shopping, mas eu não escutei o que você disse antes. Meu sinal melhorou aí para vocês? Você me escuta bem? Você está me escutando bem, Emerson? Deixa eu entrar aqui para poder ajudar você. Se Caso o Eduardo está conseguindo me ouvir? Que seja o meu sinal. Eu estou escutando muito ruído, muito ruído. Eu não escuto bem, eu não escuto bem o Emerson, não. Está cortando a conexão dele e eu estou escutando muito ruído. Se continuar assim, é capaz de eu nem entender as perguntas. Diminui agora. Deixa eu só organizar ele aqui rapidinho, viu? Tá, isso não está no ar, não, né? Ao vivo, não, né? A gente tinha entrado, né? Eu já tinha conversado já com vocês. Mas aí, deixa eu só verificar aqui, tá bom? Beleza. Eu acho que o problema é a conexão dele. É um pouco a conexão dele. Deixa eu dar um pontapé, certo? Beleza. Essa é uma das nossas primeiras lives aqui do canal da Wave Produções. Eu quero desejar a você uma boa noite, a você que está ouvindo aí ao vivo, em nosso canal, você que irá ouvir posteriormente, fique à vontade, desde já convido você para estar se inscrevendo no nosso canal. E hoje a gente vai bater esse papo aí com o professor e palestrante Eduardo Barros. Ele que tem um vasto conhecimento nessa área e nessa área de comunicação. E hoje temos esse tema aí, que é o tema, o segredo, né, para uma boa comunicação. Meu querido professor e palestrante Eduardo Barros, uma ótima noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fique à vontade aí para se apresentar, né, e dar esse pontapé nesse bate-papo. Boa noite, Paulo Freitas. Boa noite aos amigos internautas. É uma imensa alegria e satisfação estar com vocês, trazendo esse tema tão apaixonante, né, relacionado à comunicação, à persuasão e à oratória. Eu tenho uma experiência com mais de 15 anos ensinando pessoas a falar em público, utilizando técnicas para conseguir os seus objetivos, vencer os medos e, claro, obviamente, né, impactar públicos e plateias. Ao longo desses 15 anos, eu tenho concluído que o grande problema das pessoas não é o de falar em público, é o medo de falhar falando em público. Esse é o grande medo que as pessoas naturalmente carregam.
mas que, cientes dessa problemática, estudando satisfatoriamente, né, o conteúdo, dominando as técnicas, que são inúmeras no que diz respeito ao tocante ao falar em público, né, seguindo os protocolos de etiqueta no que diz respeito ao falar em público, e tendo uma dose considerada de coragem, você vai conseguir, sim, enfrentar públicos e plateias. Então, eu diria que oratória, comunicação, persuasão não é simplesmente um dom, como muitos pensam. Eu sempre tento demolir a ideia do dom. Comunicação é muito mais treino, prática, exercício e técnica do que necessariamente um dom. As pessoas aprendem a se comunicar, assim como aprendem qualquer coisa, matemática, química, física, biologia, português, redação, qualquer matéria que você aprenda, você passa um tempo treinando sobre aquele assunto. A mesma coisa, comunicação. Se você tiver um bom professor de comunicação que lhe oriente na direção do sucesso das suas apresentações, com uma dose de coragem da sua parte, você vai conseguir atingir o seu objetivo, com certeza. Ok, doutor, muito obrigado. Eu creio que agora deve ter melhorado a conexão. Sim, agora eu te escuto prazer. Bem. Muito prazer. Professor Eduardo, a gente gostaria também de conhecer, né, um pouquinho sobre sua trajetória, se for o possível, como a gente queria saber, né, também como chegou a comunicação na sua vida, se foi algo que estava sempre, né, desde sempre na sua vida, desde a infância, passando aí pela adolescência, ou foi depois que se descobriu em um comunicólogo, podemos dizer assim? Na verdade, eu sempre admirei grandes palestrantes e sempre observava com muita atenção suas apresentações. Então, eu ficava muito atento assistindo aquelas apresentações e, claro, sempre tinha o desejo de um dia palestrar, de um dia, né, me tornar um facilitador, um professor, um comunicador, que, na verdade, eu queria fazer naquele nível de excelência, né? E aí eu aprendi que comunicação, oratória, persuasão é uma arte. E como arte, qualquer pessoa pode aprender. Diferentemente do que muitos pensam, né? Eu estava falando minutos antes com o Paulo, né? E eu cheguei a dizer exatamente com essas palavras, né? As pessoas, na sua grande maioria esmagadora, pensam que comunicação, persuasão, oratória é um dom. Então, muitas que vão ao meu curso presencial e agora online, né, perguntam logo de imediato, geralmente as primeiras palavras, professor, essa questão de comunicação, oratória, isso não é dom, não? Eu estou aqui, mas eu estou meio desconfiado se realmente a gente aprende ou se as pessoas já nascem com esse dom. E aí eu tento demolir esse mito, né? Demolir esse mito que foi construído na cabeça das pessoas no tocante ao dom. Que as pessoas, na verdade, carregam um dom especial para determinadas áreas. Eu digo sempre o seguinte, o treino, a prática, o exercício é muito mais valioso do que você carregar na sua mente a ideia do dom. Né? Você está com a consciência de que comunicação, persuasão e oratória se aprende. É uma arte, e como arte, qualquer pessoa pode aprender. Agora, claro, como qualquer arte, como qualquer ciência, vai demandar um tempo da sua parte. Você vai precisar de um tempo se preparando. É questão de lapidar, não é? Isso, Emerson, muito bem. É a questão da lapidação. Então, imagine o seguinte, todos nós somos, na verdade, pedras preciosas. Verdadeiras pedras preciosas. Mas somos extraídos da natureza em estado bruto. E passamos por um processo em laboratório de lapidação.
Você foi perfeito com essa metáfora. Passamos por um processo de lapidação. Essa lapidação vai deixar aquela pedra preciosa, né, de uma maneira muito atraente aos nossos olhos. Muito atrativa, muito convidativa. Então, da mesma forma, isso acontece com a gente. Quando a gente se predispõe a se lapidar, né, se construir através de um processo de lapidação, isso com certeza vai acontecer. Muito mais do que o dom, é o treino, é a prática, é o exercício. O problema é que as pessoas querem atingir patamares de alta performance sem passar por etapas. Tudo é um processo. Sim. Você me entende, Emerson? Tudo é um processo. Entendo bem. Tudo é um processo. E dentro desse contexto, a gente sabe que tem os processos, né? Mas no final dos processos a gente consegue entender que chegou-se a uma boa comunicação. O que pode definir aí, então, uma boa comunicação, professor? Olha só, eu costumo dizer, Emerson e os internautas, que primeiro de todos os passos, você deve estabelecer uma comunicação intrapessoal, para depois pensar em realizar uma comunicação interpessoal. Você percebe a diferença? Sim. Eu primeiro tenho que me comunicar comigo mesmo, uma comunicação intrapessoal, para depois pensar em me comunicar com os outros. Porque o que acontece? Uma boa parte das pessoas carrega a ideia equivocada de que elas não são capazes, de que elas não têm o dom, de que elas não nasceram para fazer boas e grandes comunicações, apresentações. E aí, consequentemente, elas carregam isso de maneira depreciativa. Já percebeu? De maneira depreciativa. E aí elas realmente não conseguem estabelecer ali uma comunicação de qualidade. Então, primeira coisa é virar a chave interna. É você acreditar que você é capaz. Não continuar com esse pensamento depreciativo que muitas pessoas carregam ao seu respeito. Sempre se comparando com os outros. Sempre se comparando com os palcos dos outros. E não com os seus bastidores. Cada pessoa que subiu no palco, fez uma apresentação de impacto, aquela pessoa tem uma estrada, ela tem um percurso, às vezes anos-luz na minha frente. Aí eu quero me comparar com aquela pessoa, eu que estou começando agora? Dificuldades diferentes, não é, professor? Dificuldades diferentes. É porque a gente está acostumado a olhar a bailarina com a sapatilha de cetim. Né? Fazendo o seu bailado. Eu peguei essa ideia do Leandro Carnal, assistindo a palestra dele, e eu achei muito interessante essa metáfora que ele, né, construiu. Você consegue perceber a bailarina fazendo o seu bailado e diz, uau, que coisa extraordinária, ela nasceu para isso. Não sabe muitas vezes você, porque você não acompanhou os bastidores daquela pessoa, que ela precisou de muitos anos de prática, de treino, de determinação, de ensaios, para poder, na verdade, chegar no nível de alta performance. A gente está só acostumado a ver o pé na sapatilha de cetim. Mas se ela tirar a sapatilha, você vai ver ali um pé cheio de hematomas, cheio de marcas, cheio de dores. O que é isso, meus amigos? Nada mais do que o sacrifício de muito suor, de muito treino, de muito envolvimento com aquela arte. É porque a gente quer resultados imediatos. E a gente não estuda os bastidores das pessoas. Uma vez eu estava assistindo uma palestra de um grande amigo, virou um grande amigo, né? E palestrante, o Rogério Caldas, e foi bem interessante quando uma pessoa perguntou assim, ele tinha feito uma palestra extraordinária no Centro de Convenções, e aí a pessoa perguntou assim, o que você fez para chegar nesse nível?
eu me lembro que o auditório parou para ouvir aquela resposta. Porque ele conseguia levar as pessoas aos extremos das emoções. Ele levou as pessoas ao choro, ele levou as pessoas ao riso. E aí a resposta dele veio nessa seguinte informação. Eu li 1.180 livros para chegar aqui. Você percebe, Emerson, o que está por trás de um grande resultado? De um grande resultado, o que está por trás é muito sacrifício, é muito suor, é muita, né, determinação. É como diz o Bernardinho no seu livro, né? Transformando suor em ouro. É verdade. Ou pegando a ideia do Thomas Edison, só para finalizar e passar para você, né? Pegando a ideia do Thomas Edison, a ideia de que ele dizia que 1% de mim, inspiração, mas 99% de mim é transpiração. Percebe a ideia do inspiração e transpiração? Sim. Então, é muito mais transpiração do que inspiração. O dom, claro, que ele se manifesta, né? Todos nós, inclusive depois dos estudos do professor Howard Gardner, que é um professor da Universidade de Harvard, que trouxe a teoria das inteligências múltiplas, né? Ele afirma que nós somos portadores de várias inteligências. Várias inteligências. Inclusive a inteligência da comunicação interpessoal. Né? Nós carregamos uns mais, outros menos. Mas o que eu quero dizer é que cada pessoa, fazendo os seus devidos esforços, vai conseguir, sim, atingir o alto nível das comunicações e apresentações. Que aquilo não é privilégio de poucos. Na verdade, aquilo está disponível para todos, com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. Né? Se você tem um problema por exemplo, de uma síndrome como síndrome do pânico, né, uma fobia social, você primeiro tem que se tratar. Você primeiro tem que se cuidar com um psiquiatra para depois pensar em ter contato social com as pessoas. Entendeu? Mas essa arte, ela está disponível para qualquer pessoa que queira aprender, desde que ela faça tudo o que precisa ser feito para conseguir atingir o sucesso. Muito bem, professor. A gente percebe, então, a questão de que a oportunidade é para todos, mas a persistência não é de todos, né? Tem essa questão também. Isso. Bom, Você falou muito bem. Dentro desse contexto, professor, como é que se pode impulsionar as habilidades da comunicação? A gente sabe que tem pessoas que muito se via, né, antigamente na comunicação, principalmente no meio do rádio, que é o meio que eu trabalho, pessoas que se destacavam mais por questão de voz e aí ia desenvolvendo as outras coisas. É claro que eu também me incluo nesse grupo de pessoas que têm vozes graves, por exemplo, que tinham aquela ideia, né, de que a voz é que dava credibilidade, quando na verdade, com o passar do tempo, foi se vendo de que era a forma da comunicação que trazia uma credibilidade, trazia uma, como é que eu posso dizer, uma forma de uma comunicação mais compreensível, né, e até mesmo mais, digamos assim, mais acessível ao ouvinte, seja o ouvinte de alto nível intelectual até o ouvinte que tem pouca escolaridade, podemos dizer assim. A sua pergunta foi como impulsionar, né? Como impulsionar uma boa comunicação. Da comunicação. Pronto. Então, o que eu poderia dizer para os internautas, né, que nos acompanham e que vão assistir depois também a nossa live, é que é necessário você vibrar, né, na força da ação. Você me entende? Vibrar na força da ação. A melhor forma de você impulsionar a sua comunicação é começar. É estabelecer metas audaciosas e começar a fazer pequenas apresentações. Porque, assim, não dá para você ensinar fórmulas mágicas se a pessoa não quer botar a mão na massa.
Você entende? Então, assim, eu quero um exemplo, né? Digamos que eu pensasse dessa forma. Eu quero me tornar um grande comunicador, mas eu sempre deixo para depois. Eu sempre procrastino aquela ação. Eu sempre, quando tenho oportunidade, por exemplo, eu que também sou professor, né? Passo um tempo da minha vida em sala de aula. Quando a gente passa um seminário para os alunos, muitos deles dizem, professor, olha, eu faço tudo. Eu faço tudo. Eu pesquiso, eu digito, eu boto, eu trabalho na forma das normas da ABNT, mas eu não consigo apresentar. E sempre foge dessa possibilidade. Né? E sempre foge dessa ação. Então, se você, na verdade, deseja impulsionar a sua comunicação, vibre na força da ação. Estabeleça sempre que você pode fazer apresentações. Claro que, guardadas as devidas proporções, se você está começando agora, dando os primeiros passos, você não pode imaginar em dar um passo mais largo do que sua perna, porque você vai cair. Se você está começando agora, eu não posso pegar você e fazer um convite para você fazer uma palestra no centro de convenções, né? Digamos que a gente tivesse, né, tudo normal agora, e a gente tivesse condições de aglomerar, né? Condições de aglomerar. E colocar 2.400 pessoas no Centro de Convenções, Teatro Guararapes, assistindo você que está começando. Claro que isso não vai dar certo, né? A sua insegurança, os seus medos, né? Ainda você não está pronto para aquele desafio. Mas se você, por exemplo, frequenta uma igreja, se você, por exemplo, faz um curso, uma faculdade, uma universidade, né? Faz parte de uma atividade em grupo, vez ou outra você peça a palavra. Tudo é treino, tudo é prática, tudo é exercício. Guardadas as devidas proporções, você começa subindo degrau a degrau. Não queira, por exemplo, dar um salto maior do que a capacidade que você tem de saltar, porque esse salto vai ser desastroso. Mas se você começa a subir degrau a degrau, respeitando os seus limites e fazendo boas apresentações para pequenos grupos, para pessoas que você tem intimidade, né, na sua igreja, né, na sua escola, na sua faculdade, na sua universidade, você começa a fazer apresentações, você vai percebendo que você é capaz e você vai ganhando cada vez mais segurança. O problema também é que as pessoas pensam que falar bonito é falar difícil, e não é. Você tem que estabelecer o critério de que eu preciso aprender a falar fácil de coisas difíceis e não falar difícil, né? Porque as pessoas gostam de impressionar muitas vezes e querem falar difícil. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse dicionário mental, esse léxico mental, né? Como dizem os linguistas, esse léxico, eu não tenho esse dicionário na minha mente, por exemplo, para fazer uma apresentação falando palavras bonitas. Você não tem que se preocupar em falar palavras difíceis ou bonitas. Você tem que se preocupar em estabelecer uma comunicação que as pessoas entendam. Se todo Inclusive mundo hoje... se todo mundo entender, você está fazendo comunicação. Inclusive hoje, né, claro que é uma forma humorada de trazer essa questão, mas tem um rapaz que tem feito vídeos onde pessoas, no caso meninas, em supostos encontros, perguntam: você trabalha com o quê? Ele diz: eu sou técnico especializado em distribuição de rede de alimentos congelados servidos em alta temperatura. Isso. Ou seja, aí no final do vídeo mostra ele trabalhando com a franquia de coxinhas. Isso, exatamente. É aquela questão de que o conteúdo importa mais do que a forma com que ele é mostrado, né? É verdade. Então, assim, a gente precisa se preocupar com o conteúdo, mas a gente também precisa se preocupar com a forma como estabelecemos essa comunicação.
Tão importante quanto o que você fala é como você fala, o que você fala. Deu para entender? Eu não sei se esse trocadilho atrapalhou a cabeça de vocês. Mas o que eu quero dizer, pegando o gancho do Emerson Rosa, é que você precisa, né, estabelecer aí uma forma para comunicar aquilo que você tem para comunicar. Então, imagine o seguinte, todo produto, ele tem uma embalagem, né? Então, essa forma é a embalagem que você tem para estabelecer a sua comunicação. Mas dentro da embalagem tem a essência, né? Tem o produto propriamente dito, né? Aí o que eu costumo dizer é o seguinte, tão importante quanto o produto que está dentro da embalagem é a embalagem que vai chamar a atenção das pessoas para o produto. Deu para entender? Sim. Então, a forma como eu me comunico também tem um valor preponderante na minha comunicação. Estabelecendo uma forma de uma comunicação objetiva, com clareza, sem arrodeios, sem tentar impressionar as pessoas com falas de dicionário. Eu conheço gente que, por exemplo, antes de fazer uma palestra, parece que leu 20 palavras de dicionário, né? E, a dedo, eu vou falar isso aqui para impressionar. Eu estou fazendo um gesto aqui com a mão como se a pessoa estivesse passando as páginas de um dicionário, do Aurélio, né? Ah, escolhi essa palavra aqui, ó, asdrubalina, bacabal, becorreia. Ou seja, o que significa isso? Né? Na cabeça das pessoas... Para um leigo, poderia significar algum tipo de nome de remédio, né? Pronto. Aí as pessoas podem sair dali dizendo, o rapaz fala bem, mas eu não entendi nada do que ele falou. Então, entenda que mais importante do que falar difícil e bonito é falar fácil de coisas difíceis. Então, o bom comunicador é aquele que consegue pegar um assunto complexo e traduzi-lo para as massas. Quando você consegue fazer essa transferência, conteúdo de cérebro para cérebros, porque o que a gente faz nada mais é do que transferir conhecimento de cérebro para cérebros. Se você consegue fazer isso com uma certa facilidade e as pessoas, né, encontrem um caminho para encontrar respostas às suas dúvidas, você está no caminho certo. Você está estabelecendo uma comunicação onde você está fazendo as pessoas entenderem a mensagem. Eu, inclusive, Emerson, se você me permitir, eu criei uma fórmula que eu chamo de fórmula do sucesso das apresentações. Porque como eu estou envolvido com isso há mais de 15 anos, dando cursos de oratória, comunicação, persuasão, e há mais de 20 anos fazendo palestras, comecei muito cedo, né? Como eu admirava essa arte, eu resolvi começar cedo. Então, eu desenvolvi uma fórmula que eu apresento para os meus alunos, dos cursos presenciais e dos cursos online agora, né, que está muito forte os cursos online, uma fórmula que eu chamo de fórmula do sucesso das apresentações, que eu uso para mim, e que você pode usar para você, e da mesma forma que funcionou comigo e funciona com todas as pessoas que aplicam, vai funcionar também com você. Essa fórmula, ela na verdade, é a somatória de 4 variáveis. Eu costumo dizer que comunicação é o somatório de mensagem, que somado com naturalidade, mais informação, com uma dose forte de emoção, isso vai dar uma excelente comunicação. Mensagem, eu tenho que estabelecer qual é a mensagem que eu quero passar para as pessoas. Nessa live, com Emerson Rosa, eu quero passar a ideia de que comunicação é algo muito importante, muito valioso para a vida de todas as pessoas, de todos os profissionais, de todas as áreas. Eu quero passar essa mensagem. Segundo... Muito bem, professor. Né? Segundo, eu quero passar com naturalidade, com o meu jeito de ser, não imitando ninguém, porque
a gente, nesse período, né, que a gente vê tantas pessoas se apresentando com vídeos, né, com apresentações fantásticas e maravilhosas em vídeos no YouTube, né, a gente tenta imitar alguma celebridade, algum ícone, e não faz o seu jeito de se comunicar. Eu posso aprender com eles, mas quando eu estiver me comunicando, eu tenho que aprender a me comunicar do meu jeito, sendo natural. Terceira característica que você pode incluir na fórmula é informação. As pessoas querem assistir um conteúdo que tenha, né, informação que agregue valor às suas vidas, para que elas, ao terminar aquela apresentação, elas possam dizer assim, valeu a pena o tempo que eu dediquei nessa apresentação. E, por fim, eu tenho que falar com uma dose forte de emoção, porque imagine se eu falo e eu demonstro que nem mesmo eu estou acreditando naquele conteúdo que eu estou apresentando. Como é que eu vou fazer as pessoas acreditarem naquilo que eu digo acreditar? Então, eu tenho que passar aquilo com brilho nos olhos, você me entende? Com brilho nos olhos, passando aquilo como sendo a minha verdade. Visceral, como sendo uma coisa visceral, saindo de mim em direção às pessoas. Aí, eu consigo transformar as pessoas através da minha comunicação. Muito bem, professor. Agora, tem uma questão que é muito peculiar também, que quando a pessoa fala, né, nem sempre outros escutam. E a gente tem que entender também de que prestar atenção pode ser uma boa qualidade para o comunicador, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu costumo dizer o seguinte, que uma boa comunicação começa com uma boa escuta ativa. Que o grande educador, né, conhecido por muitos, o Rubens Alves, né, ele escreveu uma crônica falando sobre o poder da escutatória. Muitos de nós procuram cursos de oratória, mas poucos realmente desenvolvem a arte da escutatória. Então, a escutatória que ele fala aí é uma escuta ativa. É muito interessante que a gente estabeleça uma diferença que eu aprendi estudando um pouco de PNL, Programação Neurolinguística, que existe uma diferença entre ouvir e escutar. Já percebeu? Ouvir é ato mecânico, biológico. Eu estou falando aqui e as minhas cordas vocais estão fazendo vibrar o ar e transmitir uma mensagem que chega até os seus ouvidos. Mas se você apenas ouve e não me escuta, a gente não se comunica. Veja que coisa interessante. Eu posso fazer uma pergunta bem óbvia, do tipo, qual é a cor da sua camisa? Se você apenas ouviu, mas não escutou, você pode chegar e dizer, professor, por favor, repita. Eu não entendi. Você ouviu, mas não escutou. Escutar é com o cérebro, ouvir é com o ouvido. Então, eu preciso, na verdade, realmente deter a minha atenção para quem está se comunicando comigo, quem é o meu interlocutor, e uma vez estabelecendo essa conexão, né, eu vou escutar o que ele tem para me dizer, para me perguntar, e aí sim eu vou partir para uma comunicação de qualidade. O problema é que a gente vive num mundo tão acelerado, que a gente não para escutar o outro. A gente apenas ouve, quando muito, a gente apenas ouve. E aí existem muitas quebras, muitos gaps, muitos ruídos na comunicação. Se você realmente não estabelece uma escuta ativa, vai ficar muito difícil para você estabelecer um processo de comunicação com o seu interlocutor. Imagine se cada pergunta dessa que você me faz, eu não consigo escutar com qualidade e não consigo decodificar as perguntas. Porque é um processo de decodificação e codificação. Você concorda comigo, Emerson? Concordo, plenamente. Você está falando através de um código, que é o código da língua portuguesa, né? E eu domino esse código, por isso que eu te escuto
te entendo, te interpreto e te respondo. Se Perfeito. eu, na verdade, estabeleço esse processo como etapas, eu vou estabelecer uma excelente comunicação com você. Porque Com toda certeza. Escutei. Porque eu te escutei, não apenas te ouvi. Né? E só para repetir e fortalecer. Você ouve com o ouvido, você escuta com o cérebro. Para a gente continuar fortalecendo aqui a comunicação, professor, tem as pessoas participando, a Sandra Lima, maravilha, manda uma boa noite, a Ednilda Oliveira, o Vicente, né, diz boa noite, ele fez uma pergunta aqui. Ele pergunta qual a dica para os tímidos que não conseguem se comunicar em dinâmicas, por exemplo, de entrevista de emprego. Opa, que pergunta maravilhosa, William. Boa noite para você, boa noite aos internautas que estão acompanhando a nossa live, né? Veja bem, timidez é um traço de personalidade. É um traço de personalidade. Então, alguns carregam mais, outros carregam menos. Quando a timidez ela é prejudicial, quando ela não permite que você, por exemplo, tenha a possibilidade de mostrar o seu potencial. Então, todos nós carregamos o nosso potencial, mas se eu sou muito tímido, eu não revelo o meu potencial. Eu me escondo. Percebe? Então, sim, em alguns casos de timidez, é necessário realmente um trabalho psicoterápico. Se você tem uma timidez extrema, eu conheci pessoas, né, que, por exemplo, não conseguiam ir ao banco para falar com o caixa de banco, para pagar uma conta. Porque esse contato, falando diretamente com a pessoa, né, era uma coisa inaceitável. Tão grande era a sua timidez. Não conseguia fazer, por exemplo, um pedido de uma pizza por telefone. Veja que coisa que absurda, né? O que pra gente é uma coisa muito comum, né? É uma coisa muito banal, né? Você ir num banco, pagar uma conta, conversar, fazer algumas perguntas, né? Fazer algumas perguntas para o bancário ali, ou fazer uma ligação pedindo uma pizza. Tem gente que o seu nível de timidez é tão acentuado que nem isso ele consegue. Então, a essas pessoas, eu indicaria um tratamento psicoterápico para mergulhar profundamente no seu eu íntimo e saber a origem dessa timidez. Mas sabendo que timidez é um traço de personalidade. Tá? Vamos trocar a timidez pelo bom senso? Quando é que eu devo me comunicar? Eu devo me comunicar na hora certa, falando a coisa certa para a pessoa certa. E dessa forma, tudo vai estar certo na minha comunicação. Né? A dica que eu dou para você, William, e a dica que eu dou para todo mundo que vivencia essa questão das entrevistas, né, e tentando vencer a timidez, é estude ao máximo a empresa que você vai participar do processo seletivo. Sabendo das informações, né, missão, visão, valores e tudo que ela disponibiliza no seu site, né, que geralmente é uma empresa que se preza, ela tem ali um site, né, um site hospedado na internet. Então você entra nesse site e pesquisa tudo dessa empresa. Porque quando você chegar na empresa, você vai estar com muito mais confiança, segurança, tá? E coloque na cabeça o seguinte, todo mundo que está ali também está tão ansioso como você. Se a pergunta que foi feita a você for também feita e dirigida para outras pessoas, elas vão estar com o mesmo problema que você. Timidez é um problema que, na verdade, não é um problema local, não é um problema meu, não é um problema seu. É um problema que carrega toda a nação brasileira. Lembre-se, o problema maior não é o de falar. O problema maior é o medo de falhar na hora de falar. Percebe o trocadilho, Emerson? Percebe o trocadilho? Sim. É o medo de falhar. Porque, na grande maioria... Muitas vezes trava, né, no meio de uma entrevista. A grande principalmente maioria das quando pessoas... não é com o RH. Que às vezes
entrevista de emprego que é diretamente com a chefia, né? Com o chefe da empresa. Exatamente. E aí o medo de falar alguma coisa errada trava a pessoa. Nós, seres humanos, ditos normais, não gostamos da avaliação alheia. Já percebeu isso? A avaliação alheia é o que, na verdade, me prejudica. O que estão pensando de mim? O que estão pensando ao meu respeito? Será que estão pensando que eu sou um idiota, mais idiota do que o idiota que eu acho que eu sou? Percebe o jogo das palavras? Então, assim, eu me acho um idiota, eu carrego isso, né, de maneira equivocada, me acho um idiota, não sei qual a origem desse pensamento equivocado, mas eu carrego isso. E aí, consequentemente, quando eu vou me apresentar, quando eu vou para uma entrevista, quando eu vou participar de uma dinâmica, eu sempre vou pensar que existem ali pessoas muito melhores do que eu, muito mais gabaritadas do que eu. E eu fico com esse pensamento depreciativo. Isso é aquilo que nós falamos no início. O primeiro passo para se estabelecer uma comunicação de qualidade, eu diria que o grande segredo para você estabelecer, uma vez que a live está falando sobre segredo de comunicação, né? O segredo de uma boa comunicação, eu diria que o grande segredo é você virar essa chave dentro da sua mente e dizer para você mesmo que, da mesma forma que todo mundo é capaz, você também é. Agora, quem faz apresentações de excelência, de qualidade, em alta performance, é porque tem uma estrada por trás que lhe dá esse suporte, que lhe dá esse amparo. Imagine se eu quisesse, por exemplo, agora, a partir de agora, começar a cantar. Subir num palco, fazer apresentações, me comparando a grandes intérpretes da música. Eu não vou atingir aquele nível. Eu não vou estar naquele nível de tranquilidade. As pessoas, por exemplo, um Djavan da vida, um Caetano Veloso da vida, pega o violão e senta, parece que o cara está na sala da casa dele, tocando para os familiares. Já percebeu isso? Aquilo ali, gente, são anos, são décadas de treino. É verdade. São décadas. Eu assisti um vídeo do Djavan cantando no Maracanãzinho, lotado. Eu vi o Maracanãzinho lotado calar para ele cantar Oceano. Uma das grandes pérolas, né? Uma das grandes pérolas da MPB, Oceano. Verdade. Que ele conseguiu construir. E o Maracanãzinho calar, um silêncio sepulcral para ouvir Djavan cantando Oceano. E ele com a maior naturalidade do mundo, sentado num banquinho, como se estivesse na sala da sua casa, cantando para os familiares, para as pessoas íntimas. Gente, o que transmitindo a verdade musical dele, né? Isso, o que é aquilo? Na verdade, nada mais, nada menos do que ele transmitindo, como você disse, a sua verdade musical, mas amparada em cima de muitos anos de treino, de prática, de exercício, tá? Levando isso para o mundo dos esportes, né? Nós estamos aí diante de uma Olimpíada, né? A Olimpíada de Tóquio 2020. Então, se você analisar a vida desses atletas, você vai ver que a vida desses atletas é uma vida de muito treino, de muito esforço, de muita dedicação. Eu passei um tempo estudando sobre os campeões e resolvi pesquisar sobre, por exemplo, Michael Phelps, o maior medalhista olímpico de todos os tempos, o cara que tem um arsenal de medalhas olímpicas. Ele disse que, em uma das palestras, que em uma das vezes que ele mergulhou na piscina, a água entrou no óculos e ele ficou cego durante a prova. O que foi que ele fez? Não dá tempo para parar, porque ali é fração de segundos, né? Uma fração de segundos. É Sim. Quem toca na borda da piscina, né, às vezes com um segundo de diferença, ou frações de segundos de diferença, que faz a diferença do primeiro para o segundo colocado. Então não dava tempo dele fazer isso no óculos e tirar a água, parar de nadar e tirar a água. O que foi que ele fez? Ele nadou com os olhos fechados. Ele se lembrou das braçadas, da quantidade de braçadas que ele dava no treino, e ele repetiu aquilo durante a prova. Veja que coisa interessante.
Digamos que ele voltou às origens, né? Por que ele conseguiu fazer isso e conseguiu a medalha? Porque o treino, com muita frequência, estabeleceu no cérebro dele os caminhos que ele precisava fazer para conquistar aquela medalha tão almejada. E aí ele não se aperreou, ele não se desesperou, ele não ficou tentando resolver aquilo na hora, ele simplesmente foi nas braçadas. Ele sabia a quantidade de braçadas que ele tinha que dar para chegar na borda da piscina. Então, se uma pessoa como um esportista de alto nível, né, como um medalhista olímpico, precisou treinar muito para chegar naquele nível, se um artista da música precisou também décadas de treino, de preparação, para chegar naquele nível de calar, né, um maracanãzinho lotado e as pessoas ficarem ali só escutando a sua canção, como eu vou querer, na verdade, fazer uma apresentação de impacto sem treinar, sem me dedicar, sem, na verdade, fazer a minha preparação? O problema é que as pessoas querem fazer como um improviso. O improviso, da forma como as pessoas pensam, não funciona. Até o improviso que a gente ensina no curso, é você improvisar uma apresentação que você sabe do conteúdo. Não é falar de qualquer coisa aleatoriamente. Ah, faltou o palestrante, vai lá você, e você chegar e falar daquele conteúdo que você não tem domínio. Isso não é falar de improviso, isso é irresponsabilidade. Você só aceita falar de improviso quando você domina o assunto, quando você sabe daquele conteúdo, mas você não teve tempo de planejar aquela apresentação. Isso é um improviso. E não falar sobre qualquer assunto de qualquer jeito. É preciso ter cuidado também, até porque você pode estar influenciando outras pessoas, não é? De uma forma, talvez, errônea. Você talvez tenha uma pequena noção e acaba querendo se aprofundar num assunto onde não conhece, é verdade? Exatamente. Aí, no caso, você vai abandonar as técnicas, porque você vai ficar muito preocupado com o que vai dizer. Você não tem nenhum roteiro, você não tem nenhum conteúdo. Quem já passou por isso sabe o que é a situação de você, por exemplo, ser pego de surpresa e falar no improviso e não conseguir dizer meia dúzia de palavras, porque você não domina aquele conteúdo. Então, como pensar nas técnicas se você não tem o conteúdo? Primeiro você tem que ter o conteúdo para depois assumir as técnicas. É aquela coisa, né? A construção de uma casa, ela começa por uma boa base de fundação. A construção de um prédio começa por uma boa base de fundação. E não, você não começa pelo telhado, você começa pela base. E a base para uma boa apresentação é um bom conteúdo. Lembrem do meu amigo Rogério Caldas, que quando indagado, o que você fez para chegar nesse nível? A resposta dele, eu li 1.180 livros para chegar aqui. Então, quantas horas de estudo esse cara teve? Né? Tem uma estrada. Quantas horas de estudo, quantas horas de dedicação, quantos finais de semana, quantas horas de lazer ele trocou pela leitura para atingir aquele nível? As pessoas só conseguem enxergar a apresentação, não conseguem perceber os bastidores. Eu não estava com ele na hora que ele estava lendo, de madrugada. Você percebe? Eu não estava com ele na hora que ele estava lendo os livros de madrugada, nos finais de semana, sábado e domingo, dias de feriado, que ele deixou de aproveitar, por exemplo, com a família, para estar ali fazendo aquela leitura. Você percebe? Então, as pessoas precisam pagar um preço. As pessoas querem sucesso, mas não pagam o preço que o sucesso exige. A gente tem que pagar o preço pelo sucesso. Para você se tornar esse radialista que você é, você teve que estudar, você teve que se dedicar, você teve que fazer, possivelmente para impostar a voz, né, da forma como você faz, né, da maneira muito bonita, de uma maneira muito, né, como um âncora de televisão, né, dessa forma tão bonita. Você teve todo um preparo, você teve todo um treino. Cada um sabe da sua história, não é verdade? Cada um sabe da sua história. Construa a sua história.
Construa a sua história para que no futuro alguém possa lhe perguntar assim: como você consegue fazer grandes apresentações, fulano de tal? E você dizer: ah, eu li tantos livros. Ah, eu, inclusive, lia nos finais de semana, eu estudava, eu fiz cursos, eu fiz treinos, eu fiz apresentações, eu comecei logo cedo. Quer dizer, cada um tem a sua história de trajetória para contar. Eu já tive, por exemplo, alunas que fizeram meu curso mais de uma vez. Por quê? Porque nas primeiras vezes, essa pessoa não se sentia capaz, não se sentia pronta, não se sentia preparada. Teve que fazer 4, 5 vezes para poder, na verdade, agora eu consigo fazer com mais segurança. Primeiro você tem que estabelecer uma segurança com você mesmo. É aquela comunicação intrapessoal. É aquela comunicação intrapessoal que tem que se estabelecer. Deixa eu ver se eu aprendi, professor. Depois da intrapessoal vem a interpessoal, não é isso? Perfeito, perfeito. Deixa eu ver se eu aprendi. Primeiro eu faço a intrapessoal para depois pensar na interpessoal. Primeiro eu faço a minha comunicação com a minha mente. Eu tenho que me comunicar comigo dizendo para mim mesmo: eu sou capaz, eu nasci para brilhar, eu tenho inteligência, eu posso fazer. E aí, quando eu me convenço de todas essas características, né? Que muita gente ainda não se convenceu, agora eu vou pensar em fazer cursos, me preparar, ler livros, ter conteúdo, mas primeiro eu tenho que criar essa autoconfiança, né? Desenvolver a autoconfiança. Primeira coisa é estabelecer uma comunicação intrapessoal de maneira positiva, você falando para você mesmo de que você é capaz. Se você acha que você não é capaz, você já começa fracassando. Você já começa jogando a toalha antes de entrar no ringue. Consegue perceber a metáfora? Você já joga a toalha, antes de entrar no ringue. Não, esse adversário aí eu vou perder. Eu já desisto, eu já vou desistir por aqui. Ou seja, só sabe das compensações emocionais aquele que exercita na prática. Quando você faz na prática, você diz: rapaz, não é que aquele professor tinha razão? Aquele professor Eduardo disse que eu era capaz de fazer isso? Não é que ele tinha razão? Mas para isso acontecer, você primeiro tem que se convencer de que o que eu estou dizendo para você é uma verdade. Porque muito bem, professor. Eu estou dizendo a minha verdade, você tem que estabelecer a sua verdade. Muito bem, professor. Olha, a gente ficou aqui com gostinho de quero mais aqui na entrevista, viu, né? Essa conversa, esse bate-papo aí, descontraído e cheio de informação, não é? E de conteúdo para nós aqui da Wave, que estamos acompanhando alguns nos bastidores aqui, mas fique muito à vontade para trazer aí as considerações finais e também o seu contato para quem quer acompanhá-lo, né, através das redes sociais e demais formas de contato, seja telefone comercial, alguma coisa do tipo. Sim, e nós agradecemos muito, viu, a sua participação. Com certeza, para mim, já agregou bastante coisa. Nós queremos ter aí uma parte 2, quem sabe, né? Eu estou à disposição. Você querendo e a sua equipe, né, pode marcar que nós estamos à disposição. É só questão de agenda e a gente estabelecer um dia para a gente voltar com esse bate-papo maravilhoso que nós estabelecemos aqui. Agradecer a você, Emerson, e a sua equipe, né, dizer que foi uma grande alegria, uma grande satisfação, dizer que falar de comunicação, os segredos da comunicação em 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, é como querer medir o sol com fita métrica. Então, é interessante a gente realmente estabelecer um momento 2 para a gente dar continuidade a esse bate-papo. E dizer que você é um cara super legal, super tranquilo. Como um maestro, você soube realmente conduzir esse momento dessa live da melhor maneira possível. E eu fico muito feliz quando a gente se depara com um profissional desse gabarito, dessa qualidade, para fazer a melhor condução possível, como maestro extraindo a melhor música do instrumento.
dizer para as pessoas que acreditem no seu potencial, de que todo mundo é capaz, de que todo mundo, quando estabelece, né, que eu pago o preço para conquistar o que eu quero, essa conquista, mais cedo ou mais tarde, se estabelecerá. Certo? E dizer às pessoas que eu estou à disposição para quem quiser fazer contato, tirar dúvidas, ou até mesmo uma coisa mais específica, né? Um trabalho de coaching, um trabalho de mentoria para o desenvolvimento da sua comunicação, pode me procurar. Eu estou vendo aí que você colocou o meu Instagram, né? @palestrante Eduardo Barros. Eu também tenho um Facebook com esse mesmo nome, né? Palestrante Eduardo Barros, o meu canal no YouTube com vários vídeos, com várias dicas, Palestrante Eduardo Barros, né? E para quem quiser fazer um contato mais direto, mais íntimo, é utilizar o telefone, né? Eu vou disponibilizar o meu número, que é o 997077962. 997077962, que também é o meu WhatsApp. Então, rapidamente você me encontra através desses caminhos aí das redes sociais ou através do meu celular. Ok, muito obrigado, professor Eduardo Barros. Gente, a live foi muito boa. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade de aprender e conversar, né, juntamente com o senhor. Eu agradeço aí os elogios, mas eu quero dizer que a partir de agora, né, eu sou um aprendiz seu e estarei aí tanto seguindo como buscando cada vez mais informação e conhecimento, né? Aí coisa que é sempre muito bom, né? A gente está sempre buscando cada vez mais conhecimento. Muito bem, gente. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí aqui na live da Wave Produções, tá bom? Você teve aí a entrevista, né? Nossa primeira live hoje, essa conversa bastante proveitosa, com bastante conteúdo aí com o palestrante, coach, professor Eduardo Barros. Você pode encontrá-lo através do Instagram, colocando lá Palestrante Eduardo Barros. A Wave Produções trouxe essa primeira live com a produção aqui da Wave, através da produtora Andressa Viviane, os trabalhos técnicos do Paulo Freitas e a apresentação deste que vos fala, Emerson Rosa. Queremos estar convidando a você para se inscrever aí no canal, ativa o sininho das notificações, que nós teremos lives todas as semanas, trazendo mais conteúdo para você. Muito obrigado pela sua audiência. Esse vídeo vai continuar por aqui no YouTube da Wave Produções. Também no nosso Instagram você nos encontra Wave Produções, certo? Tem esse mesmo logo, né, lá no Instagram, onde você vai poder também entrar em contato com a gente para fazer aí o seu orçamento. Também fazemos lives de igrejas, lives de bandas, shows, gravações de DVD, temos também spots comerciais e muito mais para você. Dentro do audiovisual, a Wave Produções é aquela que você idealiza e nós realizamos. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.